Olá pessoal, professor Kleber. Vamos iniciar nossa aula aí de História, né, no primeiro ano, certo pessoal? E nós, antes de entrarmos na quarentena, né, nesse período aí de coronavírus, nós havíamos parado exatamente na pré-história. Antes da gente dar continuidade aí aos conteúdos, vamos só recapitular um pouco, organizar aí as informações, organizar as ideias, para a gente poder dar continuidade e ter aí essa ordem cronológica aí dos acontecimentos, dos fatos na cabeça de vocês, para que vocês possam compreender melhor, né, dentro da disciplina, certo? Então, pessoal, lá nas primeiras aulas de história nós vimos que a história está dividida aí, né, em 5 principais períodos, né, que é a pré-história, certo? Temos a linha do tempo lá, vocês têm tudo anotado no caderno de vocês, onde temos a pré-história, certo? A história antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, certo? Então nós estamos começando aí na linha do tempo, no início aí no período da pré-história. Ok, pessoal? E dentro da pré-história nós vimos também o surgimento do homem, né? O surgimento do homem, nós vimos em sala de aula ainda as duas principais ideias, né? Ou seja, teorias que tentam explicar a origem do homem, que é a teoria científica e a teoria do criacionismo. Lembrando que a teoria do criacionismo, pessoal, ela é baseada na fé, na crença, ok? Onde Deus criou os céus, a terra e tudo que nele habita, e temos a teoria científica, que é chamada também de teoria evolucionista, né? Criada aí por Charles Darwin, certo? Cientista que tenta explicar o surgimento e a evolução do homem no tempo, ok? E Charles Darwin ele se baseia principalmente pelas ciências auxiliares da história, que também nós já vimos aí em aulas anteriores, as ciências auxiliares, que é a paleontologia, a arqueologia, né? Entre outras. Então, com a ajuda dessas ciências auxiliares, ele montou essa teoria aí do evolucionismo, também conhecido como teoria científica, tá bom? Então, o surgimento do homem, né, aqui dentro do primeiro período da história, que é conhecido como pré-história. Lembrando que esse nome pré-história também existe uma grande controvérsia entre os historiadores, né? Esse termo pré, né? Se algo ocorresse aí antes da história, e o termo pré para alguns historiadores é principalmente porque ainda não havia a escrita, né? E esse período ele é estudado mais uma vez pelas ciências auxiliares da história, pelos os vestígios deixados aí por nossos antepassados, beleza? Então, na pré-história, pessoal, nesse período pré-histórico, nós já estudamos toda a evolução do homem, tem tudo anotadinho aí bonitinho no caderno de vocês, né? Temos lá o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal, o Homo sapiens e toda essa evolução nós já vimos, ok? Então, dentro desse período evolutivo que ocorre na pré-história, né, nós vamos analisar. O principal objetivo aqui desse período da história é analisar os acontecimentos que ocorreram aí nesse período, né, essa evolução que ocorreu nesse período. Você deve estar imaginando, tudo na história é dividido, exatamente. Né? Os períodos históricos estão todos divididos, principalmente para facilitar o nosso entendimento. Né? Então você veja que a história está dividida em pré-história, história antiga, idade média, e assim sucessivamente, para que a gente encaixe os acontecimentos históricos dentro desses períodos e aí facilita. A pré-história também é um período muito grande da história. Então o que é que acontece? A pré-história está dividida também, né? Para que a gente possa compreender melhor os acontecimentos dentro de cada período.
Então nós temos os 3 principais períodos aí da pré-história, que é o Paleolítico, certo? Também conhecido como o período da Pedra Lascada, certo? Temos o Mesolítico, que não está aparecendo aqui, que é um período intermediário, é um período muito curto, né? Onde ocorrem alguns acontecimentos também, dentro desse período que nós vamos falar, apesar de não estar aparecendo aí. Beleza? Então temos Paleolítico, Mesolítico, Paleolítico, Pedra Lascada, Mesolítico, Pedra do Meio, e o Neolítico, Nova Pedra ou Pedra Polida. E temos também ainda, pessoal, a Idade dos Metais, dentro da pré-história, certo? Então, nosso objetivo agora, vamos começar a nossa aula de revisão, porque isso aqui também nós começamos a introduzir, né? Antes de pararmos. E o principal objetivo aqui de vocês, anotem aí no caderno de vocês, é colocar os principais acontecimentos que ocorrem em cada um desses períodos, certo? Então, vamos lá? Paleolítico ou Pedra Lascada, 26 mil anos antes de Cristo aí. Se for meio rápido, pessoal, vocês podem dar um pause depois aí no vídeo, anotar, ok? Então, quais são as principais características aí desse primeiro período da pré-história, Paleolítico ou Pedra Lascada, como queiram chamar? O homem era nômade. O que é nômade? Nômade, pessoal, nomadismo significa que eles migravam de um local para o outro, né? Eles não tinham como hoje nós temos um endereço fixo, né? Um local fixo, certo? Então eles migravam de um local para o outro. E esse nomadismo se dava principalmente pelo estilo de vida, né, que eles tinham. Eles tinham que ir em busca de alimento. Então migravam de um local para o outro justamente em busca de alimento, algumas vezes fugindo de alguns fenômenos da natureza, né, como geadas, entre outras coisas. Moravam em cavernas, né, se deslocavam aí entre cavernas, viviam da caça, da pesca, de coleta de frutos, da forma como eles viviam. Então isso explica o nomadismo, né? Tá certo? No Paleolítico ainda ele passou a ter controle do fogo. É um fato muito importante aí. O fogo era um sinônimo de poder, né? Porque a partir do momento que ele passou a ter controle do fogo, pessoal, ele vai poder cozinhar alimentos, vai poder se esquentar, né, do frio, vai poder também caçar, certo? Afugentar animais, entre outras coisas. Então o fogo foi muito importante dentro desse processo evolutivo. Acredita-se, alguns historiadores dizem que o primeiro contato deles com o fogo foi através de um raio, e depois eles foram produzindo fogo aí através de faísca, né, com instrumentos aí de pedra, beleza? Então, para realizar essa caça, essa coleta, então eles começaram a produzir instrumentos que usavam na caça, eram feitos de pedras, ossos. Observe que um ponto importante essa questão de instrumentos na pré-história, porque esses instrumentos vão evoluindo, assim como hoje, né? Veja que os instrumentos que nós utilizamos hoje, eles continuam também ainda evoluindo aí para tentar facilitar no dia a dia, na sobrevivência, ok? Então, no período da Pedra Lascada, os instrumentos eram feitos de pedra, ossos, facas e machados. Eles fabricavam facas e machados com pedras e ossos. Faziam pinturas rupestres nas paredes das cavernas e esculturas. Geralmente, as pinturas rupestres que teve um grande aumento, principalmente no período mesolítico, né, nessas pinturas rupestres, tinha um pouco de magia. Eles desenhavam o cotidiano deles, o dia a dia deles. Geralmente, essas pinturas rupestres, vocês observam que são desenhos onde mostram, principalmente eles na prática diária deles, que era a caça, a coleta, e eles acreditavam que aquilo ali trazia, aquelas pinturas trazia boa sorte, né, nessas caças,
na coleta e na sua sobrevivência. Então, nômade, como foi dito anteriormente, é aquele que não tem a moradia fixa. Lembrando que o homem pré-histórico ele vivia em pequenos grupos, certo, pessoal? Então, tinham pequenos grupos aí espalhados. Caçador e coletor no Paleolítico. Controle do fogo, né? Lembrando que o fogo ele descobriu posteriormente que ele conseguiu dominar o fogo, ou seja, manter essa tocha acesa, esse fogo aceso, né? Eles conseguiam produzir, mas por um curto período, né? Depois, utilizando resinas, eles descobriram que poderiam manter essa tocha acesa por mais tempo, e isso facilitou muito, principalmente na caça de animais. Então, a imagem aí de alguns instrumentos de pedra fabricados por eles, pedra lascada, né? Facas, machados. Olha aí, observe algumas pinturas rupestres, como eu falei anteriormente, representava principalmente o cotidiano deles. Algumas esculturas também. Então, o período mesolítico, pessoal, pedra do meio que não aparece, ele se caracteriza principalmente com a intensidade das pinturas rupestres, certo? E também um período de glaciação em alguns continentes, tá bom? Então, passando aí para o Neolítico, vamos anotar agora aí as características do período Neolítico ou Pedra Polida, que ocorre há 26 a 5 mil anos antes de Cristo. Então, veja que agora, né, nós temos o antônimo do nomadismo, que é o sedentarismo. A pessoa, você já deve ter escutado essa palavra sedentária, né? As aulas aí de educação física. O sedentário é aquele que não se movimenta, né? Ou seja, agora, no período neolítico, nessa nova fase da pré-história, o homem se fixou, morava em casa. E o que que vai proporcionar, né? O que é que muda aí, que ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário? Vai ser justamente, pessoal, a descoberta da agricultura. Então, o homem começa a descobrir a agricultura através da observação, certo? De sementes que caíam, foram observando que aquelas sementes nasciam, davam origem a uma nova planta, né? E com a agricultura, veja que isso vai proporcionar grandes transformações. Além de se tornarem sedentários, ou seja, agora eles estão fixos em um único lugar, por quê? Porque eles começam a produzir o próprio alimento, né? E além da agricultura, nós temos a criação de animais, também importantíssimo. Não precisa mais sair para caçar. Eles criavam os próprios animais, né? Então, o sedentarismo e a descoberta da agricultura vai proporcionar o sedentarismo, vai proporcionar também a criação de animais, vai proporcionar o surgimento de vilas, aldeias, aumento da população, vai proporcionar a divisão do trabalho, vai proporcionar, além da divisão do trabalho, vai proporcionar também, pessoal, um grande avanço, né, dentro desse período aí para o homem, certo? Então, veja que no Neolítico, com a descoberta da agricultura, o homem passa a ser sedentário, vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, da agricultura, criação de animais, né? Instrumentos de pedra agora, pessoal, não eram pedras rudimentares, era pedra polida, e fabricavam também cerâmicas, beleza? Então veja que o que vai, pessoal, fazer com que realmente a população aumente, porque a maior parte dos nossos ancestrais aí morriam nessas migrações de um local para o outro, lá no Paleolítico, na questão do nomadismo, né? Muitos aí eram presas de animais maiores, não aguentavam as viagens muito longas sem conseguir se alimentar, e agora com o sedentarismo ele vai proporcionar, né, não precisar mais se deslocar, certo?
E vejo que as técnicas agora após a descoberta da agricultura, nós vamos ter várias técnicas, inclusive o arado, né? Hoje nós temos as técnicas ainda de espaçamento, quando você vai botar um roçado de milho, feijão, tem um espaçamento de um pé para o outro, né? Para aumentar a produção. Então tudo isso vai começar a ser desenvolvido e as ferramentas, ok? Vamos lá então. Aquele que tem moradia fixa, né? Sedentário. Desenvolvimento da agricultura e criação de animais. Instrumentos de pedra polida, alguns exemplos aí. Ferramentas aí mais sofisticadas, as ferramentas vão evoluindo. Na idade dos metais, já vai ser ferramentas aí feitas de ferro, né? Então veja que vai evoluindo. Fabricação de cerâmica, né? Que são os utensílios que eles utilizavam aí. E agora temos a idade dos metais, algumas características aí da idade dos metais. Utilização de metais na fabricação de instrumentos. Metais utilizados eram o bronze, o cobre e o ferro. Beleza? A idade dos metais aí. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês complementarem a ideia de vocês. A próxima aula nós já vamos falar sobre a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é onde nós vamos ter o início das primeiras civilizações aí à margens de alguns rios, dos principais rios. Vamos falar sobre as terras férteis. Vamos continuar falando sobre essa evolução do homem, né? A formação das primeiras civilizações. Veja que é bem interessante aí. A pré-história, a gente vai acompanhando essa evolução até chegarmos aí aos dias atuais, com tanta tecnologia, ferramentas modernas, mas nem sempre foi assim, né? Qualquer dúvida, pessoal, deixe aí nos comentários. A presença de vocês também vai ser dada pela interação aí nos comentários, ok? E até o horário da aula eu vou estar disponível para responder todas as dúvidas. E após a aula também irei responder. Então, no momento da aula, resposta imediata, né, das dúvidas. E se você colocar aí alguma dúvida após o horário da aula, pessoal, também responderei, mas vai demorar mais um pouquinho, ok? Valeu, até a próxima aula. Quem quiser se adiantar, o próximo conteúdo é sobre a Mesopotâmia, né? Pesquise aí no índice de vocês, no livro de vocês, né? No índice, veja aí Mesopotâmia. E já busquem aí ler, entender, para na próxima videoaula vocês já tirarem aí algumas dúvidas sobre o próximo conteúdo. Valeu, pessoal!